Então, pessoal, essa semana aconteceu mais uma vez uma situação com um paciente que eu adoraria compartilhar com vocês porque me ensinou muito no passado. Eu sou o Dr. Keller Azevedo e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a catarata e o nosso envelhecimento. A catarata é uma doença ocular que habitualmente ocorre após os 60 anos em decorrência do envelhecimento. Na verdade, todos nós, em algum momento, à medida que formos envelhecendo, teremos catarata. Ah não, Keller, eu ouvi dizer que o João nasceu com catarata, o outro teve catarata depois que levou um soco nos olhos. Existem vários tipos de catarata, essas cataratas de fato existem, cataratas em decorrência do diabético, de uso de medicamentos e tal, mas são mais raras. Agora, a catarata em decorrência do envelhecimento acontece com todas as pessoas, em geral, após os 60 anos. Por isso, inclusive, que é a cirurgia oftalmológica mais realizada no mundo inteiro, porque em algum momento todos nós teremos. Basta a gente viver o suficiente para que isso aconteça. E essa doença também é a responsável pela maioria das causas de cegueira reversíveis que existem no mundo. O que isso quer dizer? Se a gente fosse considerar todos os tipos de todas as pessoas cegas no mundo, aquelas que são cegas, que podem ser revertidas, que podem voltar a enxergar, a catarata é a principal causa. E essa semana, mais uma vez, nesses quase 30 anos de profissão, eu atendi uma senhora de 82 anos com a sua filha, com dificuldade de se locomover, de enxergar, entrou no meu consultório já com uma catarata bastante avançada. E depois de examinar, conversar, ela argumentou o seguinte: não, eu não quero, não gostaria de ser operada porque eu já estou velha. Não vale a pena investir esse dinheiro. Eu já estou velha, vou morrer a qualquer momento. Então, por que eu vou gastar essa grana? Eu prefiro gastar com outra coisa. E por incrível que pareça, essa paciente tem uma condição financeira bastante boa, tá? Então era nítido que o problema não era de fato a condição financeira, e sim que ela não julgava que valia a pena porque ela tem teoricamente pouco tempo de vida. E pode parecer estranho, mas eu já ouvi isso mais de uma dúzia de vezes ao longo da minha profissão. Só que bem cedo, bem lá na frente, quando eu tinha meus 24 anos aproximadamente, ainda aprendendo oftalmologia, aconteceu um caso que eu vou compartilhar com vocês que me ensinou muito, muito, e que eu trago até hoje. Acredito que a nossa função como médico, em nenhuma hipótese, seja induzir o paciente a ser operado, até porque o olho é dele. Ele tem o direito de fazer o que ele achar melhor. Mas, ainda assim, nossa função como médico é orientá-lo, é explicar as consequências das escolhas dele. Mas, enfim, lembro perfeitamente bem, eu ainda muito jovem, e se até hoje eu sou um cara extremamente sonhador, extremamente esperançoso, pode apostar que na época eu era bastante mais. Enfim, eu trabalhei no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, durante 5 anos, e quando eu estava recém-chegado no hospital, a chefe da enfermagem do hospital, muito querida, tinha uma amiga de 98 anos que, por não enxergar praticamente nada e por não ter nenhum familiar, ela vivia na enfermaria do hospital. Isso mesmo, morava no hospital. Não tinha nada, sim, infeccioso, nada grave, mas ela morava no hospital porque a chefe da enfermagem era amiga e queria ajudá-la. E eu entendo, tá tudo bem, não estou criticando isso não, tá? Era um hospital grande, então tinha uma enfermaria grande, eu não vou saber exatamente, mas talvez aí uns 30 leitos, e as pessoas que tinham problema oftalmológico, que precisavam de um cuidado que demorava mais tempo, permaneciam ali até se recuperarem e irem para casa. Mas Dona Olga, não. Ela, de fato, morava ali. E qual era a causa da cegueira dela? Por que ela não enxergava nada de nenhum dos dois olhos? Catarata. E olha, hoje a cirurgia de catarata é extremamente segura. Mas naquela época não era assim. Naquela época era uma cirurgia bem mais agressiva para os olhos do que é hoje, isso é fato. E conversando com ela, tanto a chefe da enfermagem quanto ela eram pessoas muito amáveis, eu troquei uma ideia com ela e falei: Dona Olga, mas por que a senhora nunca operou, deixou chegar a esse ponto? E a resposta foi o seguinte: não, Keller, eu quero operar, eu sempre quis operar. O problema é que os médicos dizem que eu já estou velha demais para ser operado. E, curiosamente, apesar de ter uma certa idade, 98 anos não é pouca coisa, né?
mas ela não tinha nenhuma doença sistêmica importante, tinha um diabetes ali razoavelmente bem controlado, nada demais. E a gente, quando é jovem, é um pouquinho mais audacioso. Eu falei com ela o seguinte: dona Olga, olha só, cega a senhora já está. Fazer a cirurgia de catarata, ainda que dê algum problema, porque já está muito avançada, o risco acaba sendo maior quando a catarata, ela atinge um estágio muito avançado, o risco da cirurgia, mesmo atualmente, tá? Ele aumenta muito, mesmo atualmente com a técnica nova. Na época, obviamente, era pior ainda. Mas enfim, falei, olha só, pior do que tá, dificilmente vai ficar, porque a senhora já não está enxergando nada mesmo, de nenhum dos dois olhos. A senhora gostaria de tentar fazer a cirurgia e ver como é que vai ficar? E me surpreendeu, ela abriu um sorriso de fora a fora e, olha, Kelly, você tem razão, vamos tentar, eu topo. E assim fomos nós dois lá para a cirurgia. Obviamente foi uma cirurgia trabalhosa, uma catarata brutal, mas fato é que no final das contas deu tudo certo. E ela voltou a enxergar muitíssimo bem daquele primeiro olho. Obviamente se animou tanto que, sei lá, 20, 30 dias depois decidimos operar o segundo olho e finalmente ela voltou a enxergar muito bem mesmo dos dois olhos. Claro, precisava de óculos, mas assim, convenhamos, na época era o que tinha. E com os óculos ela conseguiu uma visão perfeita, ela não tinha nenhuma outra doença nos olhos a não ser a catarata. Só que ela, supostamente, estava velha demais para ser operada. Eu acabei causando um problema para dona Olga, porque como ela passou a enxergar bem dos dois olhos, já não fazia muito sentido ela viver no hospital. Ela voltou para a casa dela antiga e voltou a viver sozinha. Mas eu de coração acho que no fundo, ela ficou muito mais feliz assim. E eu digo isso porque eu acompanhei e permaneci com algum contato com a dona Olga. Eu não vou dizer que é muito, mas eu a via talvez 2, 3 vezes por ano e permaneci com notícias dela durante um bom tempo. Quanto tempo foi esse? Bem, um belo dia eu estava ainda com algum contato com o hospital e os meus amigos que ainda estavam no hospital me ligaram dizendo que dona Olga havia falecido. Ela estava com 104 anos quando isso aconteceu. Ou seja, essa senhorinha viveu 6 anos enxergando. Você consegue imaginar o que é você ver 6 anos sem enxergar? Fora aqueles que ela já estava lá mais ou menos desde os 94 anos sem enxergar nada. A gente operou ela com 98. Certamente eu acredito que eu devolvi uma qualidade de vida para essa paciente. Enfim, a gente não dura para sempre. Era impossível da gente supor quanto tempo dona Olga viveria. Mas eu realmente acredito que ela voltar a enxergar esses 6 anos tenha feito muita diferença. Então, obviamente, se a pessoa não pretende acabar com a própria vida, ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar, não é mesmo? Eu, por exemplo, que estou com 51, posso ir embora antes dessa paciente que eu atendi semana passada. Então, é minha obrigação, óbvio, explicar a paciente, orientar, explicar que quando a gente não faz a catarata e espera a catarata avançando, o risco da cirurgia aumenta, a cirurgia é mais trabalhosa, mas de qualquer maneira sempre deixar a critério da paciente a escolha. E se a paciente não tem grau de lucidez, isso tem que ser discutido com o responsável legal por ela, filho, enfim, seja lá quem for, marido. E por que eu estou contando toda essa história? Tem mais uma situação, tá? Imagina que você hoje tenha, sei lá, 75 anos, você tem pressão alta, diabetes, já teve um infarto, sei lá, né? Raramente uma pessoa com mais de 60 anos está 100%, né? Isso é bem incomum. A maioria de nós, à medida que envelhece, vão surgindo problemas. E tudo bem. Claro, se esses problemas estão muito graves, não faz sentido operar a pessoa, tá bom? Então, eu já atendi pacientes de 60, 50 e muitos anos que nós deixamos de operar a catarata, não pela idade, mas sim porque a saúde dessa pessoa estava muito frágil. E aí nós optamos por tentar resolver primeiro o problema de saúde para depois pensar na cirurgia de catarata quando isso é possível. Agora, de qualquer maneira, eu, por exemplo, com 70 anos e eu com 75, não importa se eu tenho doença ou não tenho doença, eu certamente vou estar menos saudável. 5 anos depois, principalmente nessa idade, faz muita diferença.
Muita diferença. Então, é claro que ninguém vai sair operando a catarata que a pessoa está enxergando bem, ou uma catarata inicial. Isso não faz nenhum sentido. Mas também não é adequado ficar esperando que a catarata se agrave. Primeiro, por causa da cirurgia, como eu falei anteriormente, que ela passa a ser uma cirurgia mais arriscada. E segundo, porque a nossa saúde física certamente vai estar um pouco mais frágil à medida que eu vou envelhecendo. Tudo isso foi conversado com a família, com a paciente. O paciente ficou de refletir e está tudo bem se ela decidir não operar. É um pouco triste por ela, porque ela vai ficando mais dependente da família, vai perdendo a alegria das coisas que ela ainda gosta de fazer, de poder ir a uma padaria sozinha, de poder hortifruti, de poder costurar. No caso dessa paciente especificamente, gosta de costurar, gosta de ler. Cara, e você vai ficando cada vez mais dependente. Acho que todo idoso, é natural que a gente vai ficando mais dependente de alguém, mas, poxa, por um problema que pode ser solucionado, me soa estranho, sabe? Essa é uma opinião minha pessoal como médico. Essa opinião, obviamente, vem decorrente também da experiência de vida que eu tive lá na minha juventude. E você? O que você acha de tudo isso? Você faria diferente ou pensa diferente do que eu estou falando? O que você diria para o seu pai ou para a sua mãe caso eles não quisessem operar? Obviamente, respeitando a opinião deles. Coloca aí nos comentários. Adoraria ouvir você. Aliás, se você gosta de conteúdos como esse, se isso faz sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal. A minha ideia aqui é trazer conteúdo de qualidade que possa fazer com que você reflita, com que você aumente seu conhecimento em relação aos seus olhos e que possa fazer diferença na vida das pessoas. Tá bom? Um grande beijo, obrigado e até o próximo vídeo.